Olá pessoal, bem-vindos à nossa 20ª aula do nosso curso de História Geral. E seguindo aí na toada do Iluminismo, né, da Idade da Razão, do século das Luzes, inclusive da Revolução Científica, nós abordaremos um tópico eminentemente econômico, mas que é essencial para constituir, né, a caracterização desse mundo moderno, especialmente nessa virada para a contemporaneidade. A Revolução Industrial é um processo, né, de desenvolvimento tecnológico e também econômico produtivo e que transformará radicalmente não apenas a Europa, mas todas as cadeias e relações produtivas ao redor do mundo quando, né, se expandir da Inglaterra para a Europa e da Europa para o mundo através dos impérios, né, europeus. Certamente existem dúvidas entre os historiadores sobre quais são os marcos realmente identificadores do início desse processo. A data clássica para a primeira Revolução Industrial por volta de 1750, ou seja, meados do século XVIII, aproveitando alguns processos internos na Inglaterra e alguns desenvolvimentos tecnológicos, mas efetivamente até esse sistema se estabilizar na própria Inglaterra e começar efetivamente a alterar o espaço ao seu redor e assim internacionalizar, há uma divergência historiográfica que pode colocar também essa revolução industrial por volta aí do início do século XIX, e aí já estaríamos fora exatamente das fronteiras historiográficas da Idade Moderna, tal como nós estamos seguindo as datas clássicas da historiografia. O importante é que a Revolução Industrial é consequência direta de tudo que nós falamos nas nossas últimas aulas, tanto de um iluminismo que foca no racionalismo, que foca no progresso, por um lado, e será um grande vetor, inclusive pelas ideias iluministas de liberalismo econômico, que nascerá junto com o iluminismo, e por outro lado, né, as revoluções liberais, né, a ascensão da proeminência política da burguesia, que na Inglaterra já estabeleceu desde a Revolução Gloriosa, tal como nós estudamos, de 1688. Então, efetivamente, você tem na Inglaterra, especialmente, características que levam que essa Revolução Industrial se desenvolva na Inglaterra. E será a Inglaterra não apenas o pivô dessa revolução, mas até aí a transição entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o protagonista tanto da Revolução Industrial quanto do imperialismo, quanto do auge do poder econômico no mundo. Então, efetivamente, será a era, né, do Império Britânico onde o sol jamais se põe, a era em que o capitalismo britânico será o preponderante até a transição e a transição de poder geopolítico da Europa para a América com as guerras mundiais. Mas então, efetivamente, a Inglaterra é pioneira nesse processo por alguns motivos. Primeiro, na Inglaterra já estava muito consolidado após, né, o período da modernidade, com a monarquia Tudor, depois com a República Puritana, com a monarquia constitucional vitoriosa após 1688, da ascensão do modo de ver da burguesia e desse capitalismo mercantil bastante focado, né, nos característicos clássicos do mercantilismo, como o desenvolvimento de manufaturas, o incentivo à navegação, o estabelecimento de colônias, tal como terá no início do seu império a Inglaterra terá nas Américas, em balanças comerciais favoráveis, em acumulação de capital. Então, esse capitalismo mercantil era bastante aflorado, e dado que o sistema político, né, e cultural inglês andará junto com esse sistema, catalisa esse processo que gerará na Inglaterra, por exemplo, uma agricultura bastante produtiva. A derrocada do feudalismo gera, né, um êxodo para as cidades, gera uma diminuição das obrigações civis e, ao mesmo tempo, uma apropriação das propriedades rurais pelos seus donos. E é engraçado que na Inglaterra a nobreza proprietária de terras
participa ativamente do processo, então começa-se a confundir-se na Inglaterra, inclusive, essas fronteiras sociais entre a nobreza e a burguesia, nesse sistema de monarquia constitucional que será a síntese, né, do antigo com o novo sistema governativo. Então você tem uma apropriação do que eram as terras comuns, né, do que era a forma de produzir, né, do campo, cada vez mais calcada na propriedade privada, né, dos proprietários, e o que leva aos cercamentos, né, e a diminuição da autonomia produtiva das pequenas famílias no campo, o que leva a, não apenas, por um lado, o desenvolvimento da agricultura, por outro, um êxodo para as cidades e uma disponibilização de mão de obra barata. Depois, né, efetivamente, a infraestrutura e a cultura burguesa que vem desse sistema sociopolítico. E a hipótese institucionalista é muito importante, porque, tal como nós comentamos na nossa aula sobre a ascensão da modernidade, ter um Estado estável que garanta os princípios básicos para a atividade econômica, quais sejam a estabilidade política, a infraestrutura, a estabilidade dos contratos, o sistema jurídico, né, a possibilidade de agir, né, com segurança e com previsibilidade dentro do mercado interno, né, será promotor. Uma disponibilidade de matéria-prima da própria Inglaterra no seu sistema interno, né, daquilo que seriam os principais mecanismos, né, os principais insumos para a primeira revolução industrial, como o carvão, por exemplo, e uma burguesia já estabelecida que desenvolve manufaturas e que investe cada vez mais o seu capital acumulado no desenvolvimento dessas manufaturas, no estilo de produção dessas manufaturas. Todas essas características levarão a que na Inglaterra a revolução tecnológica se desenvolva bastante, principalmente com o carvão sendo a forma, né, de energia primária, e o desenvolvimento da máquina a vapor, que caracterizará, então, efetivamente, a primeira revolução industrial, e que também, no caso da Inglaterra, permitirá, né, que a Inglaterra tenha um mercado cativo nas suas colônias. Então, o desenvolvimento de empresas destinados à atividade especificamente marítima de relacionamento com as colônias e os entrepostos comerciais ao longo do mundo. É importante frisar, então, que esse desenvolvimento de novos tipos de produção, de novos ganhos de produtividade com máquinas, etc., transformará esse sistema social e, ao mesmo tempo que influencia o sistema político, é influenciado por ele. Ao mesmo tempo que influencia pensamentos, né, e correntes ideológicas, é influenciada por elas. Há um grande debate sobre, apesar do século XVIII, da segunda metade do século XVIII e do século XIX ser o período de triunfo do liberalismo, especialmente do liberalismo político e econômico no mundo, se efetivamente essa predominância nas ideias se traduziu em uma predominância fática. É verdade que, no caso específico da Inglaterra, apesar de conviver historicamente com um protecionismo muito grande e com um monopolismo muito grande do Estado absoluto, vence, na teoria, o liberalismo e existe um movimento interno, né, para a adoção do livre comércio, especialmente mesmo que tenha que ser um livre comércio unilateral, por causa que as vantagens do livre comércio seriam tão grandes que, mesmo se praticado apenas por uma nação, os benefícios para o povo seriam tais que valeria a pena o Estado competir. Isso foi uma grande discussão política dentro do sistema jurídico inglês, ora mais, ora menos. Houve uma campanha política forte em torno do que se considerava The Corn Laws, as leis do milho, né, que colocavam o milho como um grande expoente dessas tarifas alfandegárias, mas que, na verdade, seriam representativas de todo o sistema alfandegário, né, que colocavam barreiras à importação para estimular, né, a produção local. Crises de produção e crises de alimentação, de fome, especialmente, catalisaram esse sistema, até que realmente, no caso específico da Inglaterra, há realmente um período em que o livre comércio, o livre cambismo foi atuante com o repeal das Corn Laws. Mas
isso não foi homogêneo nem na história interna política da Inglaterra e nem na Europa. O protecionismo e a atividade do Estado forjando esse industrialismo sempre foi, de alguma maneira, bastante presente, apesar do discurso ideológico. Então é importante a gente equilibrar aí, né, o que se estuda da história das ideias, né, e da história da propaganda política ou dos manifestos partidários com o que efetivamente se verificou no nascimento dessa revolução industrial. Não apenas, então, você tem essa primeira onda de revolução industrial, mas você teria segundas, terceiras ondas, o desenvolvimento da ferrovia, né, catalisando esse sistema de escoamento, né, e de troca, né, de insumos e de produção e de vendas, né, e de todo o fator necessário para o abastecimento da fábrica e o seu escoamento, mas não apenas isso, mas também o transporte de pessoas, o que facilita também várias interações comerciais, mas também o desenvolvimento de um sistema de capitalismo efetivamente além de mercantil, industrial e financeiro. Então você tem, por exemplo, em 1801, nos últimos dias de 1801, a fundação da London Stock Exchange, né, a Bolsa de Valores de Londres. Então, cada vez mais permeando, né, toda a sociedade, a atividade econômica não apenas dos grandes capitalistas e proprietários, mas também envolvendo cada vez mais a burguesia urbana, as classes médias altas, depois a classe média, então fazendo com que toda a sociedade gire economicamente em torno desse sistema industrial, efetivamente. Então você tem, a partir da Revolução Industrial, uma quantidade enorme de produtos, né, de mercadoria e de tipos, e também, obviamente, de serviços que surgem com essa, e que seriam a grande deslumbramento, né, do século XIX, do final do século XVIII para o início do século XIX. As ideias iluministas de progresso encontrarão uma materialização física nas entregas da Revolução Industrial. E toda aquela sociedade tradicional, que sempre foi estável do ponto de vista até mesmo tecnológico, em certo sentido, pelo menos na forma de viver das pessoas, que o iluminismo tanto criticava, será radicalmente transformada em algo novo, com nítidos demonstrações de progresso, né, de progresso científico e material, especialmente. Então, será a prova viva e material que sedimentará o iluminismo na mente, né, e no dia a dia das pessoas. Aqui nós temos um retrato da grande exposição de Londres. Era muito famoso no século XIX, na Belle Époque, que você tivesse grandes exposições para demonstrar as novas máquinas, as novas mercadorias, as novas tecnologias, etc., que mostravam, as nações competiam para ver quem tinha o melhor desenvolvimento, as melhores entregas. Então, efetivamente, você tem aí uma expansão da Revolução Industrial, que começa na Inglaterra, em meados do século XVIII, e se sedimenta no país no início do século XIX, e vai progressivamente adentrando a Europa. Inclusive, geograficamente, né, a França, a Bélgica, a Holanda, né, o norte da Alemanha, encontraram as condições sociopolítico-econômicas para replicar essa revolução industrial, que só depois de muito tempo chegaria, né, ao sul da Europa e sedimentaria essa divisão entre um norte altamente rico e desenvolvido e um sul mais tradicional, mais antigo, mais agrário, etc. Como por exemplo, nós encontramos ecos disso até os dias de hoje, né, com a Península Ibérica, a Península Itálica e a Península Balcânica como países referencialmente menos desenvolvidos do ponto de vista econômico do que o norte da Europa, segundo a concepção padrão. Então você tem não apenas essa propulsão que gerará conflitos, mas também cada um desses países, ao ter esse auge de revolução industrial, não apenas ganham pela revolução industrial meios de criar essa nova onda imperial que surgirá da revolução industrial, ou seja, tal como nós falamos, o imperialismo do século XVI,
tem uma característica, o imperialismo do século XIX tem outra característica, e será muito motivado pela Revolução Industrial, primeiro por causa dos meios, você tem, então, meios cada vez mais efetivos de, efetivamente, conquista, de chegar nesses lugares longínquos e de ali estabelecer sistemas de controle, mas também buscando insumos, matérias-primas e buscando mercado consumidor. A colônia será uma esfera de influência do capitalismo daquela nação europeia e, né, será utilizada como um mercado privilegiado, como um mercado cativo. Não apenas os países que seriam efetivamente colonizados, mas os países da Ásia e da África que, apesar de manter formalmente a sua independência, seriam controlados por regimes de protetorado, né, que também fazia parte do imperialismo do século XIX. Mas o grande impacto pode ser visualizado nesse gráfico. Você tem, efetivamente, a renda versus o ano, e você tem aqui a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha, o Japão e aqui a China e a Índia. Perceba como 1500, 1600, 1700, até aproximando-se aí do século XIX, você tem uma estabilidade da renda. E aqui é muito importante falar que mesmo com milhares de anos se passando, a sociedade tradicional, a sociedade pré-revolução industrial, por mais que se desenvolvesse do ponto de vista do comércio, né, e da ganhos de produtividade na agricultura, ganhos de produtividade no campo e na cidade, a renda e a atividade material produtiva se desenvolvia lentamente. Desenvolvia lentamente a ponto de você conseguir, ao longo dos séculos, e às vezes até ao longo dos milênios, perceber uma continuidade do modo de vida e das condições de vida da sociedade. Isso muda radicalmente com a Revolução Industrial. Então, quando você tem aqui, né, uma ascensão, 1600, por exemplo, com o final da monarquia Tudor, você tem uma tração, né, da Inglaterra, que será esse auge do capitalismo mercantil que propiciará a Revolução Industrial, mas quando você chega aqui em 1750, realmente a Inglaterra ganha impulso. A Inglaterra ganha o impulso, né, do desenvolvimento econômico e da renda, que é um gráfico do PIB per capita, que quando chegará nas primeiras décadas do século XIX, 1820 mais ou menos, nas outras nações, elas também ganharão esse impulso. E você vê que num espaço aqui de 100 anos, você tem uma explosão gigantesca da renda per capita das nações europeias que se industrializam em comparação a séculos e talvez até milênios de desenvolvimento tradicional na história. Então, realmente, o giro econômico é esse desenvolvimento do capitalismo industrial e financeiro que mudará os modos de vida, mudará as expectativas, mudará a ideologia, mudará o sistema político, mudará toda a forma de organização social. E você perceba, aqui China e Índia, que foram países, apesar de hoje, extremamente importantes do ponto de vista geopolítico e econômico, quando ainda não tinham sido inseridos nessa dinâmica de produção, mantiveram a mesma constância dos séculos, enquanto todos aqueles que entraram efetivamente na Revolução Industrial, mesmo que tardiamente, né, e a Inglaterra será sempre o grande referencial que os outros países tentaram chegar. Você tem aqui, né, a segunda questão, que é a França. Aqui nós já temos a Primeira e Segunda Guerra Mundial exatamente nesse final do gráfico, então você vê as quedas abruptas, é o resultado econômico da guerra, né, especialmente em França e Alemanha. Mas até a Belle Époque, até antes da Primeira Guerra Mundial, você tem exatamente esse período de rápida e franca ascensão e de expansão, que será uma expansão inclusive imperial e geopolítica. Efetivamente, esse ganho de produção e de renda vem com alguns custos sociais. Então você tem uma transformação física do espaço, né, material, do espaço geográfico. Então você tem uma hiperexplosão das metrópoles, você tem uma poluição pelas formas extremamente poluentes inicialmente, né, de energia para essas fábricas. Você tem o êxodo rural, que concentra pessoas com baixa capacidade de se manter, né, nas cidades que vivem em regimes de vida altamente precários. Então você tem, ao mesmo tempo que essa explosão de renda, de tecnologia e de ganhos, etc., você tem
problemas sociais, exploração do trabalho infantil, condições altamente degradantes, jornadas exaustivas de trabalho, doenças causadas pelas más condições de trabalho, etc, etc. Então você tem, efetivamente, todo esse legado da Revolução, que gerará também contra-movimentos. Então você tem, por exemplo, um movimento sanitarista que começa a se desenvolver, buscando, né, a higienização das cidades, né, formas de esgoto surgem no século XIX, formas de iluminação que não fossem tão prejudiciais. Você tem, já a partir da segunda Revolução Industrial, né, na primeira metade do século XIX, já a preocupação dos governos em não deixar a situação social chegar a ponto de uma revolta generalizada, então preocupar-se com a inclusão das massas no capitalismo industrial e financeiro justamente para perenizar esse capitalismo emergente. Então você tem progressivas legislações trabalhistas, sociais, previdenciárias. Perceba que muitas vezes são líderes altamente fortes e altamente agressivos do ponto de vista do desenvolvimento econômico que também promoverão reformas sociais. O grande caso famoso disso é Bismarck, né, na Alemanha, que unifica, e nós trataremos da unificação da Alemanha, né, e da sua industrialização específica, que será preponderante para a geopolítica do século XIX, mas ao mesmo tempo que é Bismarck que moderniza, né, o Estado prussiano, que também promoverá as primeiras legislações previdenciárias e trabalhistas. Você tem, na Inglaterra, o Partido Conservador, que colocará as primeiras leis trabalhistas contra o Partido Liberal. Então você tem essas reações, por um lado, institucionais, e por outro, movimentos sociais. Então você tem o movimento, por exemplo, dos ludistas, que se revoltaram contra o desenvolvimento e queriam voltar para a manufatura artesanal, de controle familiar, etc., e tentavam promover a destruição física das máquinas, o que obviamente não gerou muitos resultados. Mas você tem outros movimentos, como o movimento cartista, mais bem sucedido, de que levava a classe política, mesmo que de forma bastante aguerrida e dura, as reivindicações realmente de qualidade de vida dessa população que sofria as consequências físicas dessa revolução. Você tem o nascimento, né, de correntes reformistas, de correntes utópicas e de correntes revolucionárias. Você tem as primeiras correntes de socialismo, seja o socialismo utópico, né, que achava que a sociedade, ou por benevolência, né, ou por caridade, ou por um achar natural do capitalismo, chegaria até uma sociedade mais equilibrada, né, do ponto de vista da distribuição de renda, até correntes mais científicas que desembocariam no socialismo revolucionário, né, no comunismo, etc. Então, obviamente, todas essas tentativas de acomodação são reações à Revolução Industrial, mas que, de certa forma, também são reações que não tentam tanto reverter o relógio da história, digamos assim, como os ludistas gostariam, mas as outras são mais progressistas e propositivas no sentido de incorporar e levar adiante esse capitalismo industrial. E será exatamente por ironia, como sempre acontece na história, pelo paradoxo, né, de um liberalismo econômico que há, efetivamente, em promover a expansão do capitalismo mercantil, industrial e financeiro, através, né, de pouca regulação, ascensão da burguesia e possibilidade do livre comércio e forte expansão e internacionalização da produção, etc., que com o sucesso desse capitalismo gerará todos esses movimentos e gerará especialmente essa preocupação do Estado em não perder o controle, né, perder o controle político. A modernidade é caracterizada pelo primado do Estado como concentrador, né, das decisões sociais. Estamos falando isso desde a nossa aula sobre modernidade e vimos como até o iluminismo reforça isso, mas também aqui o Estado tomará para si o problema social e trará para si não apenas
a responsabilidade de industrializar o Estado, se a burguesia não fizer isso autonomamente. Então o Estado atrará para si o papel de indutor quando ficar muito para trás, com medo dessas repercussões geopolíticas que deixam o Estado fraco em relação aos outros Estados, né, concorrentes. Então, o Estado que for ficando para trás por não ter as condições socioeconômicas próprias, como tinha a Inglaterra, como tinha o norte da Europa, para fazer isso de uma forma mais espontânea, o Estado tomará para si, né, a necessidade de industrializar a forceps o Estado para se inserir nessa nova dinâmica internacional e, por outro lado, de acomatar os interesses sociais, especialmente das massas, né, e dos trabalhadores, né, e da geografia nacional. Então, além do Estado moderno, que nasce da crise do século XIV, além, né, do Estado iluminista que tenta romper com o passado e criar balizas racionais a todo o sistema, né, de legislação e de modo de produção intelectual, agora nós temos mais um reforço dessa autoridade do Estado na modernidade com as consequências da Revolução Industrial. Então, efetivamente, será esse cenário, né, de profunda transformação física que será o cenário das revoluções efetivamente liberais e do auge, né, da política no século XIX. Efetivamente, agora, nós já temos as condições para ver o último processo efetivamente moderno, que é a independência dos Estados Unidos, e aí nós estaremos às vésperas da contemporaneidade com a Revolução Francesa. Então, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e nas próximas aulas trataremos exatamente desses outros episódios marcantes. Vejo vocês lá.